No final dos anos 1970, e especialmente ao longo da década de 1980, o extremo sul da Bahia se transformou em uma das regiões mais violentas do Brasil. Eunápolis, então distrito de Porto Seguro, só emancipada em 1988, surgia como o centro de um território dominado por pistolagem, contrabando, assassinatos, corrupção policial e conflitos por terra e madeira. Reportagens nacionais começaram a se voltar para aquele pedaço do país, que parecia viver à margem da lei. A Veja descreveu a área como um lugar onde o ar era pestilento para ser solvido por pessoas de bem. Não era exagero a sucessão de mortes. A circulação de armas e a impunidade formavam um cenário que, para muitos brasileiros, parecia coisa de filme, mas era realidade cotidiana para os moradores da região. A construção e pavimentação da BR-101, na década de 1970, mudou o destino de várias cidades do extremo sul da Bahia. O trecho que corta Eunápolis foi concluído em 1973. A estrada trouxe caminhões, migrantes, comerciantes, empresários do sul do país, exploradores de madeira e fazendeiros interessados nas imensas áreas de Mata Atlântica. O território passou a atrair serrarias ilegais, grileiros, compradores de madeira nobre, pistoleiros contratados para disputa de terra, contrabandistas que utilizavam a rodovia como corredor seguro. Mais dinheiro começou a circular, e junto com ele, mais morte. A pistolagem não era apenas um fenômeno social, era uma indústria. O relatório oficial do Major Arthur Ribeiro de Araújo, comandante da Polícia Militar na época, apontava que mais de 250 pistoleiros atuavam na região, muitos com fama consolidada, outros recém-chegados do interior do Nordeste. Esses homens eram contratados por fazendeiros, por comerciantes, por grileiros, por desafetos pessoais, por membros de quadrilhas de roubo de madeira e carros. O preço por uma execução era alto. Documentos da época mencionam 200 mil cruzeiros, aproximadamente o equivalente a 15 mil em valores atuais, segundo estimativas jornalísticas. As mortes não eram isoladas. Naquele período, segundo relatos das autoridades estaduais, chegavam a ocorrer até 2 assassinatos por dia, em determinados meses, considerando os municípios do entorno de Eunápolis. O mais assustador é que tudo isso era público. As pessoas sabiam quem eram os matadores, a justiça sabia, a polícia sabia, e o medo fazia com que quase ninguém falasse. A violência do extremo sul baiano produziu figuras que ficaram registradas nos arquivos policiais, nas páginas de jornais e na memória da população. Arnaldo de Oliveira, o Retalhador. O apelido foi publicado na imprensa nacional. Seu modo brutal de execução assustava até outros pistoleiros. Ele atuava em várias cidades da rota Eunápolis-Jucuruçu. Samuel Preto, também citado pelas autoridades, era conhecido pela frieza e pelo padrão de suas ações: abordagem rápida, tiro certeiro, fuga imediata. A polícia atribuiu a ele diversas mortes ligadas a disputas de terra. Calixto José Roldão, o Coveiro, trabalhou no cemitério público e viveu um dos episódios mais simbólicos da época. Teve de abrir 11 covas de uma só vez para enterrar pistoleiros assassinados numa série de acerto de contas. Ele relatou isso a veículos de imprensa. Era o tipo de acontecimento que demonstrava
como a violência não era pontual, era sistemática. Com a BR-101 em pleno funcionamento, um novo ciclo econômico se instalou, o da madeira nobre. A Mata Atlântica da região era rica em jacarandá, vinhático, cedro, peroba, angelim. Empresários do sul do país chegaram com serrarias e caminhões. Ao mesmo tempo, surgiram grupos clandestinos que trabalhavam à noite, retirando toras inteiras para vender ilegalmente. Onde havia madeira, havia disputa. Onde havia disputa, surgiam os pistoleiros. Várias mortes registradas nos anos 70 e 80 estão diretamente ligadas a conflitos por áreas griladas, roubo de toras, cobrança de pedágio clandestino e invasões de terra protegidas por jagunços. O extremo sul se tornou um campo aberto onde a violência não apenas resolvia conflitos. Ela era parte da lógica de funcionamento do mercado. Outro fenômeno da época era o roubo sistemático de carros. Registros compilados em reportagens indicam que mais de 3.000 veículos foram roubados na região em apenas 2 anos. Era comum que carros roubados no Rio e em São Paulo fossem encaminhados para estradas secundárias do extremo sul baiano, chegando a Eunápolis, Itabela, Itabuna e Teixeira de Freitas. Alguns fatos documentados incluem participação de policiais em quadrilhas de roubo, venda de carros por preços muito abaixo do mercado, clonagem de documentos por despachantes locais. A própria Secretaria de Segurança Pública da Bahia, na época comandada pelo coronel Duval de Matos Santos, reconheceu oficialmente que o extremo sul era a área mais difícil de administrar em todo o estado. Um detalhe impressionante registrado pela revista Veja e citado pelo artigo é que armas eram vendidas até em supermercados da região. Isso não significa que estavam nas prateleiras, ao lado de mantimentos, mas sim que proprietários de comércios, gerentes de armazéns, donos de pequenos mercados vendiam armas e munições discretamente, sem controle formal. Isso alimentava ainda mais a violência. Era possível comprar revólveres, espingardas, pistolas, munições variadas. A abundância de armas fez com que até brigas pessoais terminassem em morte. Os registros do período mostram uma realidade complexa. Havia policiais honestos tentando controlar o caos. Havia agentes envolvidos diretamente com quadrilhas. Havia PMs que prestavam serviços como seguranças privados para madeireiros. O relatório do Major Arthur Ribeiro de Araújo é um documento real e contundente. Ele descrevia a presença organizada de pistoleiros, os índices de assassinatos, a falta de efetivo, o envolvimento de policiais em crimes, a sensação de que a violência estava fora de controle. O major alertou o governo. A situação havia ultrapassado a capacidade do Estado. Para quem morava em Eunápolis naquela época, o cotidiano era marcado por contrastes. O comércio crescia, os migrantes chegavam, as serrarias funcionavam, mas as pessoas viviam sob medo constante. Era comum evitar certas estradas depois do anoitecer, ouvir tiros vindos do mato, encontrar corpos à beira da rodovia, ver carros abandonados queimados, saber de execuções que nunca seriam investigadas. Muitos moradores contaram à imprensa que aprendiam a distinguir o som dos calibres apenas pelo eco nas noites escuras. Não era ficção, era a vida real. Até o início dos anos 70, o então distrito Eunápolis tinha cerca de 30 a 40 mil habitantes. Porém, o fluxo de pessoas, dinheiro, madeira e conflitos a transformou num polo regional. A notoriedade veio justamente pelo que ninguém desejava: o título de Novo Faroeste Brasileiro. A revista Veja, na edição de 1981, dedicou 4 páginas ao assunto, fato raro
para uma localidade então periférica na cobertura nacional. A matéria apresentava casos reais de assassinatos, denúncias de corrupção policial, relatos sobre pistoleiros conhecidos, números alarmantes de violência, depoimentos de moradores com medo de se identificar. O país inteiro viu Eunápolis como um símbolo da falência do Estado naquela região. No final dos anos 80, com a aproximação da redemocratização, a repressão federal ao contrabando e o início da regularização fundiária em vários pontos, o cenário começou a mudar. Eunápolis foi emancipada em 1988. A partir dali, o município passou a estruturar melhor. Delegacia, prefeitura, guarda municipal, serviços públicos, controle de serrarias, fiscalização da rodovia. O crime não desapareceu, longe disso, mas o faroeste perdeu força, principalmente quando o ciclo ilegal da madeira começou a declinar. A história do extremo sul baiano não é lenda, não é mito, não é exagero. É documentada, investigada, fotografada e registrada por autoridades e jornalistas. Eunápolis, Itabela, Itagimirim, Santa Cruz Cabralha e outros municípios vizinhos viveram um período que marcou toda uma geração. Um tempo em que a morte era moeda, a pistolagem era profissão, a madeira era ouro, a BR-101 era uma fronteira viva, a polícia estava dividida e a impunidade reinava. Os fatos são reais, o passado existiu e ainda hoje quem viveu aquele período conta que foi como atravessar uma época em que a lei era fraca, o medo era diário e a vida humana valia muito pouco diante do poder e do dinheiro. Essa é a verdadeira história do faroeste baiano dos anos 80, sem exageros, sem romances, sem ficção, apenas fatos.